Hello everyone! Olá para todos, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias para falar a little, ou seja, um pouco de língua inglesa. Nós estamos aí num longo percurso de dicas de inglês instrumental. O que é inglês instrumental? Aquela técnica que nos ajuda a ler e entender textos em inglês, mesmo quando a gente não domina completamente o idioma. São técnicas que as pessoas utilizam para os diversos fins, como, por exemplo, empresários, para aprender inglês rápido para ler um contrato, para uma negociação. Estudantes utilizam quando precisam pesquisar materiais que não existem em português. Eu mesma já precisei muito dessa técnica bem no comecinho da minha faculdade de letras, que eu não dominava a língua inglesa e os principais teóricos que eu estudava só existiam em inglês. Aí não tinha para onde correr. Então, essa técnica, ela é efetiva. Ela é trabalhosa? É, mas vale a pena. Então, vem comigo que eu vou mostrar na prática o funcionamento de tudo que a gente viu nos vídeos passados. Atentem aí, terceira etapa, ensino médio, segundo semestre, módulo 2, unidade 1 e mão na massa. Nós temos um exemplo de exercício de leitura utilizando algumas técnicas estudadas. Vamos ler o trecho para obter General Comprehension. Olha aí, General Comprehension já é compreensão geral. Como que eu sei que é compreensão geral? Eu usei um dicionário? Não, eu fui lá nas palavras cognatas. General, geral. Comprehension, compreensão. E assim eu vou começar a procurar palavras cognatas no meu texto. Aqui já está bem marcadinho, ó. Distance, education, students, separated, physical, distance, technology, voice, video, face-to-face, communication, used, institutional. Olha só, todas essas palavras em negrito são palavras que eu poderia circular durante a primeira leitura do texto. Vamos fazer isso aqui junto comigo? Distance education takes place when a teacher and students are separated by physical distance and technology. Eu até poderia colocar esse and aqui, porque o som dele parece muito com a palavra e. And technology. Que tipo de tecnologia? Voice, video and data. Often in concert with face-to-face communication is used to bridge the institutional gap. Sem traduzir nada, só com essas palavras, fazendo uma leitura bem devagarzinho, a gente não pode fazer essa leitura rápido. Se pareceu que eu fiz essa leitura muito rápido para vocês, isso se deve muito à minha prática. E olha que eu tentei fazer bem devagar. Então, a velocidade da leitura, ela tem que ser proporcional à nossa prática. Se eu tenho pouca prática, eu não vou ler rápido, eu vou ler devagar, tentando circular as palavras que eu identifico. Eu já sei que está falando sobre educação à distância, ó. Educação à distância, porque tem a palavra distância e educação. Eu sei que está falando de estudantes. Mas eu também sei que eu estou falando de professores, porque a palavra teacher, mesmo sem traduzir, nós já utilizamos ela com muita frequência. Lá no primeiro vídeo eu falei, I am your teacher, eu sou sua professora. Então, mesmo quem não sabe inglês, sabe que teacher é professor. Então, a educação à distância, professores e estudantes separados por uma distância física, exatamente como eu e vocês. Physical distance, eu estou fisicamente distante de vocês. And technology,
Então, nós estamos separados pela distância física e pela tecnologia. Que tecnologia que nós estamos usando? Olha aí as palavrinhas cognatas. Voice, tecnologia de voz. Vocês estão me ouvindo nessa gravação? Voice. Vídeo, vocês estão me vendo aí, seja na tela aí da sala de aula ou numa tela de computador, da forma como estiver sendo passada essa aula para vocês, numa tela de televisão. Então, eu estou numa tecnologia de voz, vídeo e data. Data, com A em inglês, é o mesmo que dados, do que informações. Quem já ouviu a expressão data center é centro de informações. Sempre que aparecer a palavra data, ela é um falso cognato, porque ela não se refere ao dia, ela se refere a informações. Então, nós estamos numa tecnologia de voice, vocês ouvem a minha voz, de vídeo, vocês veem a minha imagem, veem os meus slides, and data, e dados, porque esses dados eles são passados para vocês de alguma forma via internet. Pode depois ser baixado na forma de download, pode ser salvo num DVD, num pendrive, mas inicialmente são dados no mundo virtual. Often the concert with face-to-face communication. Então, mesmo separados fisicamente, nós temos uma comunicação face a face. Porque vocês estão vendo meu rosto, estão vendo as minhas expressões faciais, certo? Então, nós temos uma communication face a face. O que costuma used to bridge the institutional gap. Então, isso pode ser um espaço institucional, um espaço de aprendizado. Olha só que legal. Então, esse texto aí, ele pode ser traduzido em quase sua totalidade, utilizando o conhecimento das palavras cognatas. Vai ser uma tradução exata? Não. Vai ter uma pequena margem de erro? Sempre, porque como vocês podem ver, nenhum de nós aqui é totalmente dominante da língua estrangeira. Eu, como professora, tenho um domínio maior do que vocês como estudantes, mas eu não sou uma nativa. Então, sempre que eu falo de tradução e de compreensão, sempre vai ter um gap, um espaço entre o nativo e aquele que aprende como segunda língua. O gap que eu tenho com a língua inglesa, o espaço para erro que eu tenho em língua inglesa é menor do que o espaço que você que está começando tem. Mas todos nós estamos sujeitos a cometer erros. E eu falo mais uma coisa, só não erra quem não aprende, quem não está tentando aprender. Porque quem está no caminho do aprendizado vai errar, vai tentar de novo, vai melhorar a sua compreensão a cada novo passo de estudo, certo? Observem aí quantas palavras cognatas eu tenho. Educação à distância, estudantes ou alunos separados, distância física, tecnologia. Face-to-face, communication, que é comunicação face a face ou comunicação presencial. Used, usado. Institutional, é instrucional. Então, esse texto ele vai falar tanto dos prós quanto dos contras do ensino à distância. Ele nos permite uma comunicação face a face? Permite, mas é uma comunicação espaçada, ela tem um espaço instrucional. Nós não estamos nos comunicando em tempo real, existe um gap. Olha só, texto pequenininho, cheio de coisas legais. Então, você poderia dizer que o texto se trata de educação à distância, que ocorre quando os alunos estão separados fisicamente do professor e que a tecnologia é utilizada de forma instrucional. Você poderia ter essa conclusão sobre o texto, mesmo sem ter muito conhecimento em inglês, porque nós focamos nas palavras cognatas. É claro que à medida que você for aprendendo, a sua percepção sobre o texto aumentará.
ou seja, a quantidade de erros que a gente comete ao tentar traduzir ou entender alguma coisa, ela vai diminuir à medida que aumenta meu domínio da língua. O meu domínio da língua só vai aumentar se eu me exercitar lendo textos, lendo charges, ouvindo músicas, praticando. Aí entra a importância dos exercícios aí na plataforma. Os exercícios, eles são a prática, eles são o treinamento para o nosso cérebro, para ele entender se realmente aquele conhecimento foi absorvido ou se eu preciso estudar mais um pouco. Então, prova, avaliação não são um bicho de 7 cabeças, não são monstros, eles são instrumentos que nos ajudam a perceber a quantidade que nós aprendemos daquele conteúdo que a gente leu e que a gente estudou. No caso do inglês, as avaliações elas são importantíssimas, porque elas dão a medida do quanto que eu consigo melhorar e do tanto que eu já melhorei entre a primeira vez que eu tentei fazer uma coisa e agora, certo? Vamos olhar aí mais um exercício, módulo 2, unidade 1 da atividade avaliativa 1. Lembra que eu falei para vocês que as nossas técnicas envolvem olhar todo o contexto? Nesse infográfico eu tenho um contexto muito bom, porque eu tenho o quê? Muitas imagens ou pictogramas que me ajudam a entender o texto. Olha aí que massa! Além dessas imagens, eu tenho uma série de palavras cognatas. Como eu tirei esse print do material original, ele não vai ficar tão legível. O ideal é você acompanhar isso pela apostila. Qual que é a primeira dica para ler o material desse na hora de fazer a atividade avaliativa? Primeira coisa, procure as palavras cognatas. A atividade avaliativa ela é toda online. Eu não consigo circular na tela. Tem um caderninho aí do seu lado na hora de fazer a atividade. Pega o seu caderninho e começa a escrever as palavras que você considera como cognatas. Já lá no começo, ó, coronavírus, nem mudou nada, é igual no português. Information, então informação sobre o coronavírus. Depois eu tenho vírus, eu tenho unnecessary. Lembra que a gente estudou lá os prefixos e os sufixos? No material de vocês pode ter o sufixo un, que normalmente eu coloco na frente de uma palavra quando eu quero que ela signifique o oposto. Se eu tenho a palavra necessary, necessary é necessário. Coloquei o prefixo un na frente. Unnecessary é desnecessário, social, contact, essential, medical. Então, tem uma série de palavras cognatas. Anota uma por uma, faz uma lista das palavras cognatas na hora que você estiver fazendo o exercício. Fez a sua listinha das palavras cognatas? Olha de novo para o texto. Leva tempo e não adianta falar que é boring, que é aborrecido, que é chato, porque a gente só aprende com perseverança. Anotou as palavras cognatas, volta no texto e começa a ler de novo, prestando atenção nas imagens. Se você fizer isso, você vai chegar nesse ponto aqui, de comparar o que você entendeu de cada uma dessas partes com as alternativas. Porque nessa atividade, o que ele quer? Ele quer que você entenda o tema principal do texto e me diga quais dessas aqui são verdadeiras, quais dessas indicam o que está acontecendo nesse infográfico. Se eu prestei bastante atenção nas imagens e nas palavrinhas cognatas, eu posso dizer que se você se sentir mal, você deve procurar a sua família? Tem alguma parte aqui nas suas palavrinhas cognatas que mandou procurar a família? Ó, olha essa imagem aqui, gente. Xizinho para você não visitar outras pessoas. Se não é para você visitar outras pessoas, você não vai procurar a sua família, você vai procurar um hospital, um médico se você se sentir mal. Fique em casa.
sem contatos sociais desnecessários. Ó, stay at home é a primeira coisa que está mandando aqui, ó. Fique em casa. Leve para casa somente comidas e remédios necessários. Ele está mandando você ir lá comprar alguma coisa? Não. Não visite a casa de outras pessoas, ó. Don't visit other people. Tá bem aqui, não visite. Don't visit. A polícia poderá prendê-lo se não seguir as regras? Não, ó. The police will be able to find you if you don't follow the rules. Certo? Então, quais são as alternativas corretas? Apenas 2 e 4. Todas as outras têm pequenos errinhos aí. Certinho? Gabaritaram aí? Se você não chegou a essas conclusões, significa que você precisa ler mais uma vez, prestando bastante atenção. Coisas legais da gente saber sempre. Formas negativas, not e no, sempre que aparecem numa frase, são referências que a frase é uma frase negativa, está dizendo não para alguma coisa. Quando eu utilizo a expressão don't, eu tenho o verbo to do, mas o not é uma negação. Don't visit, não visite. Tranquilo? Então, com base nessas informações aí, eu espero que vocês arrasem nos seus estudos, que vocês não desanimem e façam aí todas as atividades. Thank you very much e eu vejo vocês aí na próxima unidade de língua inglesa.